Graça e paz, filhos de Deus, igreja de Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor hoje está no livro de Atos, capítulo 24, do verso 24 ao 27. E a palavra de Deus hoje nos conta de um relato que aconteceu com Paulo. Ele estava preso, mas mesmo assim ele não deixou de falar a palavra do Senhor. Mesmo com toda a aflição, com toda perturbação que ele estava, mesmo assim ele estava falando da palavra do Senhor. E ele teve a oportunidade de falar da palavra do Senhor para o governador, para o juiz. E assim ele fez. Ele falou da palavra de Deus. E a palavra de Deus começa assim. Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus Cristo. Assim que Paulo teve uma oportunidade, Paulo começou a pregar para o governador Félix. Félix mandou chamar ele e Paulo imediatamente começou a pregar, começou a falar da fé em Jesus Cristo. E Félix começou a ouvi-lo, né? Estava até achando bom ouvir sobre a fé. Mas quando chega aqui no capítulo 25, Paulo começou a falar palavras que começou a confrontar o coração e a mente de Félix. E veja só o que aconteceu. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Olha só o que aconteceu aqui. Paulo começou a pregar o evangelho naquele local que ele estava preso, pregando para Félix, que era o governador, que era o juiz naquela época, e também pregando para a sua esposa. E Félix estava ouvindo falar da fé em Jesus Cristo, ele estava tranquilo, estava de boa. A fé, então beleza, eu tenho fé. Mas na hora que a palavra veio e confrontou ele de frente com o que verdadeiramente ele era, ele não quis mais ouvir. Ele endureceu o coração. Infelizmente, ele endureceu o coração. E não quis mais ouvir o evangelho. Mandou Paulo se retirar, mandou Paulo se calar e não quis mais ouvir o evangelho. Ele endureceu o coração, porque ele era um homem injusto, não tinha domínio próprio. E quando Paulo disse que a respeito dessas pessoas vinha o juízo sobre todas as pessoas injustas, pessoas que não tinham domínio próprio, pessoas que não tinham amor ao próximo, pessoas que faziam tudo de errado. Então, Félix ficou com medo, ficou amedrontado e disse a Paulo: olha, Paulo, por agora pode se retirar-se. Quando eu tiver oportunidade, mandarei te chamá-lo. Então, Félix não quis ouvir o evangelho. Infelizmente, ele teve a oportunidade de ouvir o evangelho, de mudar a sua vida naquele momento, para reconhecer que ele era um homem injusto, um homem que fazia as coisas erradas, um homem que era comprado e vendido por dinheiro, por avareza, por vanglória, e ele não quis aceitar de forma alguma a ouvir o evangelho e simplesmente mandou Paulo se retirar, porque Paulo falou da justiça, do domínio próprio e o juízo que vem sobre todas essas pessoas que são injustas, não têm domínio próprio, faz o que bem quer e o que bem entende, fazendo a sua vontade, fazendo o que a natureza humana manda e não o que Deus quer, e realmente vai vir o juízo de Deus, assim a palavra diz. E o apóstolo Paulo estava ali pregando para aquele homem, para aquele governador, para que ele pudesse sim se arrepender, mas ele não aceitou, endureceu o coração, como muitos e muitos hoje, quando a gente começa a falar de Deus, simplesmente eles dizem: fé eu tenho, mas ter fé é muito bom, né? É maravilhoso ter fé, mas cadê? Vamos praticar a fé. A praticar a fé é mais importante. Fazer a vontade de Deus, não ser injusto, ter domínio próprio, não fazer a nossa vontade, não fazer o nosso querer. É isso que Deus quer de todos nós, para que possamos herdar o reino de Deus e não entrar nesse juízo que vai sim ser para todos aqueles que são injustos, todos aqueles que não fazem a vontade de Deus.
E no verso 25, relata verdadeiramente quem Félix era. No verso 26, relata verdadeiramente aquele homem o que ele era. Por isso que ele ficou tão amedrontado, porque a palavra de Deus confrontou-lo. A palavra de Deus mostrou verdadeiramente quem ele era. E ali ele ficou com medo. Por quê? Por causa do juízo. O juízo vindouro que vinha sobre a vida dele. A mão pesada de Deus que vinha sobre a vida dele. E no verso 26 diz assim: ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando mais frequentemente, conversava com ele. Ele queria ser comprado por dinheiro para poder tirar Paulo da prisão. Ele queria que Paulo comprasse aquela situação que Paulo estava lá, vivendo preso. Ele queria que Paulo desse dinheiro a ele, para que ele pudesse soltar Paulo. Porque se não fosse assim, ele não ia soltar Paulo. Ele mandou chamar Paulo várias e várias vezes. E ficou ali com conversinha, mas sim, para corromper tanto Paulo, se ele tivesse comprado, o governador, comprado aquele juiz, Paulo teria sido corrompido também, porque teria saído da prisão comprando o governador. É o que hoje está acontecendo, pessoas corruptas, pessoas que compram os outros com dinheiro, governadores corruptos, pastores corruptos, pessoas que são compradas por dinheiro, compradas por vanglória, compradas por coisas que não é da vontade e do agrado de Deus. Mas Paulo, como era um homem justo e correto, ele ficou na prisão por muitos anos e não foi capaz de comprar Félix para que pudesse ter a liberdade. Ele ficou preso. Ele não caiu na conversa de Félix, porque Félix ficava ali conversando, falando, dando um de bonzinho, mas o que ele realmente queria era dinheiro, que Paulo comprasse, dissesse: olha, eu vou te dar tanto e você vai me libertar. Ele teria feito isso imediatamente, porque ele era um homem injusto, corrupto. Ele sabia que Paulo não devia. Ele sabia que Paulo estava ali porque estava pregando a verdade, estava pregando o evangelho. Mas mesmo assim, ele era um homem justo, um homem que não tinha domínio próprio, um homem que queria fazer a vontade dele, a corrupção, a avareza, as coisas erradas do mundo. Era isso que ele era. Ele era um homem mundano e injusto. Por isso que a palavra, quando bateu nele, ele ficou amedrontado, ele ficou com medo, porque ele sabia que a mão pesada de Deus ia pesar contra ele também. E no verso 27 diz mais ainda: 2 anos mais tarde, quer dizer, Paulo já estava nesta prisão há 2 anos, mas ele não abriu mão de forma alguma para soltá-lo, mesmo sabendo que ele era um homem justo e correto. Por quê? Porque Paulo não deu dinheiro a ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. Ia ter outra pessoa agora no lugar de Félix, chegando naquele local para tomar posse do que Félix era, que Félix era um governador e agora ia chegar outro governador. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então Félix passou esse tempo todo com Paulo preso por 2 motivos. Paulo não comprou ele, não quis comprá-lo. Então ele imaginou no coração dele um coração duro, um coração de pedra, um coração cheio de avareza. Ele disse: já que ele não me deu dinheiro, eu não tive dinheiro, então agora eu vou manter ele preso. Por quê? Porque eu vou ter o apoio dos judeus, a vanglória do povo, a vanglória daqueles que estão por aqui me arrodeando. Os judeus que estavam crucificando, dizendo que Paulo estava errado, dizendo que Paulo estava fazendo baderna. Então ele queria o apoio daquele povo. Já que ele não ganhou o dinheiro, já que ele não foi comprado por dinheiro, ele foi comprado pela vanglória que aquelas pessoas tinham para estar ao redor dele, babulejando ele, fazendo dele um homem grande na terra. Mas para Deus ele era um homem que o juízo ia pesar contra ele. Então que todos nós hoje possamos compreender e entender que estamos aqui na terra para fazer a vontade de Deus, não a vontade dos homens, não a vontade da nossa família, mas sim a vontade de Deus. E que não possamos ser comprados nem vendidos por dinheiro, nem por vanglória, mas sim para fazer o que é justo e correto. Como hoje a gente vê tantas e tantas pessoas sendo compradas, sendo vendidas por dinheiro, por vanglória, por palavras mentirosas. Que possamos hoje entender em nosso coração que vai vir sim o juízo vindouro e que precisamos ser justos,
e ter domínio próprio em nossa vida, para que o juízo vindouro não caia sobre nós, para que o juízo vindouro não venha recair sobre as nossas vidas. Que nós não possamos ser igual este governador Félix e muitos governadores que tem por aí está desta forma. Prefeitos, governadores, pastores e muitas outras pessoas estão aqui, como este governador estava, querendo ser comprado por dinheiro, sabendo que aquele homem estava justo e estava correto, mas mesmo assim deixou-lo na prisão. Por dois motivos. Por dinheiro que não teve. Já que não teve o dinheiro, ele deixou ele na prisão para que ele ficasse encarcerado, para ter o apoio e a segurança do povo. Mas ele não queria a segurança de Deus. E teve sim a oportunidade de ouvir o evangelho, de ouvir as verdades e ele se converter. Mas ele não aceitou, ele endureceu o coração e disse: basta, Paulo, por hoje é só, eu não quero mais ouvir. Porque a palavra confrontou-lo. A palavra disse a ele o que ele era. E ele precisava mudar. Ele precisava ser uma nova criatura. Mas infelizmente ele não aceitou. E isso que acontece em muitos locais onde a gente fala da palavra. E as pessoas endurecem o coração. E muitos dizem: eu não quero esse Deus. Esse Deus, eu preciso fazer muita coisa. Mas infelizmente o que nós precisamos fazer é aceitar o amor de Cristo em nossa vida, pelo que Ele fez por nós, nos limpou, nos salvou, nos justificou. E hoje possamos estar aqui, abrindo nossos corações e saber que só o nosso Deus pode fazer maravilhas em nossas vidas. Que possamos hoje colocar essas palavras em nosso coração, esse relato em nosso coração e ser mais justos, sermos verdadeiros, viver uma vida para Deus. Ter domínio próprio. Domínio próprio é você não querer fazer a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. E ela está aqui no Evangelho. Vamos fazer a vontade de Deus, viver para Deus. Estar neste mundo fazendo a vontade de Deus. Nos preparando para que naquele grandioso dia possamos estar junto com o nosso Pai. É assim que a palavra de Deus nos ensina, nos exorta e nos dá a direção certa e correta. Precisamos sempre meditar na palavra do Senhor, ler a palavra de Deus e pedir a Deus forças para nos capacitar a vivê-la. Vamos orar e pedir que estas palavras entrem em nossos corações e venham abrir nossas mentes para que nós possamos ser justos e corretos e não viver aqui na terra sendo comprados nem vendidos, nem por dinheiro, nem por vanglória, mas sim vivendo justamente como Deus quer que a gente viva. Vamos orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, dono dos céus, da terra e do mar, esteja conosco, Senhor. Dependemos, precisamos de Ti. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor para nos levar e nos capacitar, Pai, a vivermos como o Senhor quer. Te peço, Pai amado, nesta maravilhosa manhã, que todos que venham ouvir esta palavra, Pai, se conscientize que só o Senhor é o nosso Deus. E precisamos sim, Pai, viver em obediência debaixo de Tuas mãos poderosas, que nos acolhe e que nos guia cada dia mais pelos Teus caminhos. Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.